Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Além dos Números. Hoje, mais uma vez, muito especial, porque um tempinho atrás, lembra que eu coloquei uma historinha de alguém que me viu um diamante bruto? Hoje eu vou receber ele, que é administrador, presidente de cooperativa e uma das pessoas mais honestas que eu conheço. Honestidade, eu acho que é a palavra que define ele. Walter Rocha, seja bem-vindo a esse podcast, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia a você que está nos ouvindo. É muito gratificante a gente ser lembrado, né? E nesse momento seu de transformação, um momento de grandeza, você está me convidando. Sinto honrado não só pela minha pessoa, mas pela minha empresa, que você traz os números, além dos números para mim, né? Me orienta como nesse mundo dinâmico, esse mundo de crescimento, que as pessoas buscam incessantemente mais riquezas, mais patrimônios, mais desenvolver mais a empresa para que os sócios, para que as pessoas continuem acreditando nela e a população que utiliza no meio negócio, que é o transporte, seja bem servida. Então você é uma pessoa que eu dedico muita confiança, né? Sabe muito da minha vida, e não é nem para pedir desconto, né? Porque às vezes trabalhar com contador é complicado. Em relação a que você precisa ganhar. Então, eu estou muito agradecido por você lembrar da minha pessoa e lembrar da minha empresa para estar aqui iniciando esse processo seu de mudanças. Para mim é um grande prazer, porque eu sempre te admirei, você sabe disso, porque eu acho que você faz uma coisa que é muito difícil todo mundo fazer, que é pensar em todo mundo, né? Não é à toa que você está à frente da presidência de uma cooperativa. Já há quantos anos que você é eleito presidente? Estou há 20 anos nesse cargo. Né? E extremamente difícil comandar pessoas. Mas eu quero começar lá atrás primeiro, para depois a gente chegar nessa parte do transporte. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida do início, né? Como tudo começou, com o desenvolvimento. Você não chegou nessa área antes, você passou para uma área estatal, né? Acho que você trabalhou. Sim. Então eu queria que você explicasse um pouco sua infância, um pouquinho da sua história, que eu acho que é muito rica e muito gratificante de ouvir. Eu sou de origem relativamente pobre, né? Da periferia de Campinas. Nasci aqui na cidade de Campinas em 1965, onde as dificuldades, né? Os baby boom aí da vida, né? Essa geração. E hoje a gente fala muito de geração. Eu acho que geração, quando ela começa, eu estudei em colégios públicos e aprendi a filosofia, aprendi a questionar. Isso é bom em determinado momento, mas em outros ele é ruim, porque a pessoa muito questionadora acaba também sendo cobrado de outras coisas, né? Ensina as pessoas a fazer perguntas que às vezes deixa elas sem as respostas. Mas o tino empreendedor, o tino de fazer negócio, ele nasce, ou esse dom nasce com as pessoas, e às vezes não é explorado numa escola pública, às vezes não é desenvolvido. E as pessoas se perdem e deixam de fazer aquilo que realmente é a essência dele, é o dom de fazer. E eu acredito que eu tive muito isso, né, de fazer negócio, de trabalhar com o público, de desenvolver isso. Embora eu tenha me voltado para a área de transporte e sempre com o povo. Transporte mexe muito com a população, mexe muito com o povo. E depois também me formei em administração numa escola salesiana. E por que eu escolhi uma escola salesiana? Porque a escola salesiana de Dom Bosco, ali aquela figura de benevolência, fez com que a gente trabalhasse a questão administrativa, no meu ponto de vista que sou administrador, numa visão mais humana. Embora a gente é obrigado a fazer muitos estudos na vida para até passar de ano na faculdade, né? E um desses estudos, né? Ele parte de conceitos que você adquiriu na sua vida, de experiência, e dos estudos teóricos que você acaba aprendendo de uma faculdade. E isso foi muito importante, unir essas duas coisas, porque eu tinha princípios amadores, tinha princípios que poderiam dar certo ou não na construção de alguma coisa. E eu sou desafiador. Eu estou num negócio, eu estou num ramo de transporte através de uma insistência, através de uma busca incessante,
que foi os alternativos, assim como hoje tem aqui os transportes de aplicativo. A gente veio de uma conquista para disputar com grandes empresas e adquirimos nosso espaço. Teve um momento na cidade de Campinas que a gente tinha praticamente 90% de aceitação da população com o transporte que fazíamos. E é uma categoria heterogênea de muitas outras pessoas que veio de outras categorias e difícil de lidar. E por isso é desafiante você ter até hoje essa conquista, ela está em pé. Passamos aí por dificuldades de pós-pandemia que mudou radicalmente a forma de administrar, de gestão, e isso faz com que a gente, a cada dia, faça uma reavaliação de tudo que foi feito e como que a gente deve prosperar na vida administrativa, de negócio, daqui para frente. Então é muito interessante que você coloca uma visão de como a gente não daria talvez para falar tudo que a gente passou na vida, né? Mas a gente tem esse princípio que você disse de honestidade. Eu acho que para qualquer pessoa esses princípios são básicos na vida e que não deveria ele desvirtuar de você. E não importa o que você faça, porque um administrador, quando ele chega nesse nível, ele vai cuidar de coisas para os outros. E as pessoas esperam e nunca vai imaginar que esse administrador seja uma pessoa corrupta, seja uma pessoa desonesta, seja uma pessoa que tenta fazer com que as coisas sejam para ela e não para eles. E quando você tem esse conceito, é muito difícil você permanecer no mercado por tanto tempo, ou atendendo a um grupo de pessoas por muito tempo, porque você passa por crivos de votação, de aceitação, de desafios que eles colocam para você para ver se você está realmente dentro do perfil deles. Mas eu vejo que na sua linha, desde a gente pegar seu tempo de ferrovia, seu tempo que você iniciou com vendas, né? Até a gente conversou da última vez sobre isso, você nunca quebrou um princípio seu. Por mais próximo que alguém fosse de você, por qualquer questão, ou pessoa, ou família, você nunca quebrou o princípio da honestidade. Como você conseguiu fazer isso de uma forma que você fala, não, eu não vou quebrar para ajudar alguém, ou para ser quisto por alguém, para as pessoas gostarem de mim? Você nunca aceitou quebrar um princípio. O Rodrigo falou aqui para mim que teve outros podcasts que ele fez, além dos números. Eu acho que eu pensei muito nisso, parece que é infinito isso, né? Sempre depois dos números, sempre você vê uma coisa muito longe. Mas isso vem de longe. Vem de longe porque vem de família. E dentro do podcast que você faz, você diz que as pessoas te emocionam ou se emocionam. E quando você fala de família e de princípios, a gente acaba até tendo um certo sentimento de emoção. Porque pai e mãe são referências para você, que você foi criado, o ambiente que você foi criado. E muitas pessoas dizem que o ambiente não mexe com o ser humano, né? Ele caracteriza um ser humano. Eu acho que isso é uma verdade, né? Porque você tiver num ambiente que só come arroz, você vai comer arroz. Se tiver num outro ambiente que come outras coisas, você se envolve com o ambiente. Mas tem coisa que você não se envolve. É aquilo que seu pai, sua mãe te deu como base de aprendizado, que entrou dentro de você, e que o seu maior orgulho para isso é não desfazer isso. É poder mantê-lo. Porque por mais duro que foi a vida para eles, que foi muito dura, e para você foi mais suavizada pelo esforço deles, você não poderia decepcioná-los. Então jamais você vai sujar o nome, não seu, o nome do seu pai, da sua mãe. E se você tiver uma família, você vai tentar passar para os seus filhos esses princípios. E esses princípios vão ser enraizados para que você seja pessoas, no mínimo, boas, com princípios bons. Não importa se você é capacitado para muitas coisas. O que importa é que as pessoas te verem você como uma pessoa sensível a muitas outras coisas. Então é por isso que eu não tento me sujar, mesmo estando num
lugar de muitas coisas que se sujam. É você conseguir entrar dentro de um chiqueiro de porcos sem se contaminar com aquilo que está lá. É por isso que eu falo que eu te vejo na política. Porque eu acho que a sua história administrativa, por todo lado que você foi, você tinha todos os motivos para quebrar a confiança de alguém, para deixar se levar por um problema, ou por uma questão até de você ganhar uma eleição. Você nunca aceitou isso, né? Eu falo lá, alguns permissionários ainda sempre me questionam, né? Porque você defende tanto o Walter. Eu tenho diversas diferenças com o Walter, coisas que a gente acaba divergindo, mas honestidade não tem como vocês duvidarem dele. Né? Eu, que analiso os números, né, que faço a contabilidade da cooperativa, nunca na sua gestão eu encontrei absolutamente nada que tirasse essa questão sua de honestidade. Eu falo isso para eles. Então, eu sempre que eu sou questionado, obviamente eu não voto na cooperativa, mas muitos às vezes me procuram ali do canto, por que eu votei? Eu falei, porque é a pessoa honesta. E, além, não é só isso que te define, né? Você é um excelente administrador. Então, eu falo, caixa alto, uma pessoa que pensa, que nem se falou, eu faço muita pergunta sempre, inclusive para comprar, por que a gente vai mudar, por que a gente tem que investir, o que a gente vai alcançar. Então, você não é limitado no sentido, e aí une a honestidade e a sua grande administração, porque você vai muito além. Então, vamos trocar de carro? Para quê? Por quê? O que eu vou ganhar? O que isso vai voltar para você enquanto permissionário? Então, eu falo que a sua mente realmente que não para. Eu falo assim, eu não sei como o Walter às vezes... E aí, por isso que eu vejo isso dentro do meio público como um foguete. Porque como você já tem a questão de ajudar o próximo, unido à honestidade, qualquer cidade que tivesse como você como vereador, e eu te falei a primeira vez que você entrou nisso, ia ter muito a ganhar. E eu acho que é uma marca sua, uma grande administração. E a sua cabecinha, como é que funciona? Porque vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque que nem você falou, vocês nasceram de uma questão de não ter transporte público suficiente, acho. Não sei se a palavra é qualidade ou se é suficiência. Explica um pouquinho, porque só tinha ônibus e aí vocês vieram, né? Com as peruas, né? Sim. Geralmente se faz algum negócio desse magnitude quando tem uma deficiência. Se você deixa de atender bem um cliente, você deixa de recepcioná-lo dentro do seu negócio, se você está crescendo, e você não olha mais para aquele cliente como olhava, que você conversava com ele, ia ter ele, buscava ele deixou de ter isso. Então ele começou a ter uma máquina para conversar, para poder passar uma mensagem, ele começou a ter uma coisa mais distante, que é natural. Então talvez não seja a deficiência da empresa, pode até ser no momento, né? Porque é muito difícil você explicar o que é a qualidade num transporte de grande massa, né? Hoje a cidade de Campinas, por exemplo, é transportado por dia cerca de 600 mil viagens. Então, dando 10 milhões de viagens ao mês. Então, quer dizer, essa grandeza, para você poder se manter como uma pessoa de excelência, ou uma empresa de excelência, é muito difícil, tanto para quem faz a gestão pública, que administra essas concessões e permissões, como quem executa a parte operacional na rua. Então, tem determinados momentos que as pessoas querem qualidade como o tempo. Qual o menor tempo que eu preciso ir para o meu trabalho, para a minha questão da saúde, para me exercitar? Quem que vai passar primeiro? E às vezes o transporte, ele ainda mais numa cidade que nem Campinas, vamos falar que é espraiada, ela tem diversos pontos, e de grande dimensão, você tem que pôr muitas linhas para chegar ao centro. E essa densidade de negócios dentro dos bairros talvez amenizaria isso, fazer corredores. Nós temos hoje estruturantes na cidade, mais de 11 corredores, que alguns deles já se transformando em BRTs, né, que é uma metodologia de transporte mais rápido, um pouco mais eficiente, e que você precisa se autoalimentar para poder ter uma circulação mais rápida. São desafios com uma cidade de mais de 1 milhão de veículos.
Então, o transporte alternativo, ele chegou com uma modalidade diferente também, as pessoas sentadas, pagando um preço diferenciado. Nesse momento, a gente fez sucesso, como eu disse aqui, 90% da população apoiava isso. Foi 2005, 2006? A gente começou em 97, essa explosão do sistema alternativo, e não só nessa cidade, como outros, a capital tem um exemplo disso, e que hoje, e depois dessa introdução no sistema, dessa aceitação, a gente foi obrigado, praticamente, porque se continuasse, tinha mais de 3 mil, que nem hoje, por exemplo, tem mais de 20, 30 mil inscritos nos aplicativos. Você imagina que se a população toda escolher esse meio de transporte, os outros deixam de ter a prioridade dele, ou de ter a condição de eficiência. E aí aumenta significativamente a poluição, porque você fala, a moto não causa poluição, mas uma moto, mas centenas dela não causa poluição? Carros, né, como eu falei, 1 milhão de veículos, trânsito, tempo, isso tudo vai caindo também, essa condição. Então o transporte de massa, o transporte com muitas pessoas, ele é um diferencial positivo para a cidade. Só que a cidade, como eu disse, ser do jeito que ela ela provoca também situações adversas. Então, o transporte ele tem que ser bom para a cidade, bom para o usuário dele e bom para quem opera ele. A política pública não faz o transporte, é um desejo da população de fazer o transporte, que o transporte seja feito pela prefeitura. Mas hoje a prefeitura optou por terceirizar ou dar concessão desse transporte, terceirizar o serviço. E é muito caro o transporte, porque assim como você faz contabilidade, o transporte ele foi medido por uma referência JPOT, que era das guerras, onde ele media o custo de uma guerra, e que depois ele foi introduzido hoje, quanto é o custo do transporte através dessa metodologia, aplicado na SP Transp, em São Paulo, na NTP, eles têm muito estudo sobre isso tal, e que ainda não mudou esses princípios. Tentam hoje mudar. E melhor para a sociedade, que eu apoio, que eles hoje reivindicam a tarifa zero. Porque a tarifa é uma condição de vida hoje para a pessoa, de ter maior, se for zero, ela poder se deslocar mais, ela poder ter mais dinheiro no bolso dela que sobra, ela poder deixar o carro dela, ela ter uma questão ambiental melhor. Então ela impacta na vida diretamente da pessoa e da cidade muito positivamente. E as pessoas não veem que hoje o orçamento de uma cidade como Campinas, por exemplo, é um orçamento voltado para a saúde e para a educação. Praticamente esses dois indicativos, eles fazem 40% a 45% do orçamento. Então a cidade que ela é doente, teoricamente, é uma cidade que é sem educação, teoricamente, devido ao número de dinheiro que você tem que investir nela. E isso é a consciência da população, que não tem uma referência que o poder público pode, ou uma má gestão também pública do dinheiro, né? A gente não tem, de fato, números. Eu já tentei ser um político e não consegui, não estou nessa condição hoje de fazer essa tentativa novamente. Mas era para ter harmonia entre poderes. Não era para ter assim, um vereador que sobe num púlpito e diz assim, o meu prefeito. Porque hoje a eleição se junta um monte de partido e os vereadores trabalham, os postulantes a vereadores trabalham para um prefeito, então depois ele dá a conotação que ele fez para aquele prefeito. Quando faz uma obra, o representante do bairro vai lá abrir a obra, ele corta a primeira faixa, o vereador corta a segunda, até chegar no prefeito na mesma obra. Um buraco fechou, uma ponte que fez, um hospital que entregou. Todo mundo se beneficia daquela conquista que o povo pagou honestamente ali com o suor dos impostos, e todo mundo se beneficia e dizer que fez. Na verdade, quem fez foi o povo com o dinheiro dele, com o esforço dele. Mas eu não me sinto frustrado de não ter entrado. Respeito o voto, né, porque as pessoas... E o sistema eu acho que é frágil nesse quesito.
Acho que deveria ser por pessoas mais votadas, a indicação da população, e não por uma representação partidária que faz 1, 2 ou 10 pelo número de que votos. acaba o voto do eleitor não ser respeitado, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que foi muito bem votada, mas um partido conseguiu mais votos, essa pessoa não se elege e elege uma pessoa com menos voto que ela. Esse mecanismo garante que sempre os mesmos permaneçam mais forte, né, e mais atuante. E aí acaba a ideologia desse, o jeito e o formato de gestão passa a ser sempre desse. E nós estamos num momento de eleição, de conscientização política, né, embora não seja um caso que eu não estou voltado para isso agora diretamente, eu como uma pessoa disputando, sendo um postulante desse, mas eu acho que é um fato da população fazendo uma reflexão, porque isso impacta diretamente em todos os estágios da vida. Como eu falei aqui, educação, saúde e o direito de ir e vir é um pilar de uma cidade, né? Sem falar de cultura, sem falar de outras coisas que estão envolvidas implicitamente dentro desse pilar. Então a gente tem que ter uma conscientização sobre isso. E a minha categoria explorou muito bem isso. Mais de 3.000 pessoas veio para poder fazer a diferença. E a gente não conseguiu fazer a diferença, que é muito difícil, é muito caro, é muito custoso, é muito... Num determinado momento de euforia, quando você é clandestino, quando você não faz as coisas por um contador, quando você não tem exigência para se profissionalizar, se torna até fácil de fazer. Você tem um cachorro quente sem registro ali, você ter o seu sustento, você não pagar imposto, é fácil. Mas quando você entra no mundo empresarial, que a prefeitura coloca a regulamentação, que você tem que seguir, que o governo coloca a regulamentação, que o Estado coloca a regulamentação, aí passa a ser uma estrutura que faz uma gestão que, com responsabilidade. E aí começa as coisas a acontecer de uma forma que muitas pessoas não aguentam. E a gente superou, não só de estar até hoje a condição da aceitação da população de Campinas, e hoje a população nos qualifica como os ônibus, no mesmo formato que eles qualificam o ônibus, que não presta, que são ônibus velho, que o serviço é mal prestado. Por quê? Eu falei, 10 milhões de pessoas no mês, como você atenderia 10 milhões de pessoas? A maior logística da cidade de Campinas hoje, ou de todas as cidades, é o transporte. 24 horas servindo. Então, quer dizer, como você não causa impacto? Porque tudo que eu vou fazer, que eu depender de deslocar pelo um meio de transporte, eu precisaria chegar num ponto de ônibus de referência e ter aquele ônibus lá, ter aquela condição, como eu pego o meu carro. Isso não acontece. Isso tem que ser bem distribuído, senão os custos são muito altos e não daria. Quem paga a conta? É o usuário. Porque o orçamento nem é muito pequeno, a participação do governo para custear o transporte. Embora a população ainda diz que é muito. Hoje, na cidade de Campinas, 160 milhões são destinados ao transporte. Mas para 2 bilhões e meio para a saúde, 2 bilhões e meio para a educação, é pequeno demais. E que você dá gratuidade, hoje tem gratuidade, cidades até 150 mil a 160 mil habitantes, ela consegue até entregar um transporte de qualidade. Se o PIB dela for alto, ela entrega gratuidade. O município assume o pagamento. E isso faz, no primeiro momento, ter uma grande quantidade de pessoas circulando, e depois ele ameniza que as pessoas vão sabendo utilizar o transporte, vão tendo outros meios da vida delas, serviço mais próximo, a cidade vai crescendo e deixa de ter aquele uso contínuo e desenfreado do transporte. E são etapas do sistema que vão se superando. A capital iniciou a tentar a gratuidade, e seria um grande desafio para uma cidade que nem Campinas, é um grande desafio. E hoje a preocupação maior está o quê? Além de não ter o dinheiro, além de não pagar, colocar carros ecologicamente corretos, que é menos poluente, né? Um ônibus elétrico, por exemplo, é o desafio nosso de pequeno empresário, pequeno participante nesse mundo. Um veículo hoje elétrico, aí, menor que seja, está em torno de 2 bilhões e meio.
Como que vai ter 100, 150, 200 sem um financiamento federal, sem uma abertura ou estadual, municipal, sem uma abertura desse porte que facilite isso? Quase impossível de ter. Por isso que a licitação de Campinas, por exemplo, foi tudo considerado deserta. Ninguém interessado nela. Porque um projeto de praticamente 8 bilhões, quem quer assumir isso? Né? É muito caro, então e as coisas não param, o projeto não para em pé. Então tem que fazer alguma coisa mais acessível para que paulatinamente você chegue num patamar de qualidade, de segurança, de conforto, porque o transporte público, a gente está aqui citando, ele tem que ser cortês. Então, os maiores recepcionistas da cidade hoje são os motoristas. Os motoristas conseguem e têm confiança. Eles conseguem trabalhar com pessoas que estão nervosas, trabalhar com pessoas calmas. São psicólogos de determinadas pessoas que querem conversar. Tem pessoas que nem passam a catraca, eles querem ficar conversando. Você uma hora é corintiano, outra hora você é palmeirense, outra hora você é pontepretano, outra hora você é bugrino. Você tem que ser tudo, porque você tem que agradar o cliente. E essa cortesia, esse pertencimento, você tem que levar a filha da Dona Maria às 11h30 ali, que ela está preocupada que veio da escola, e parar na frente da Casdeca, tá com a luz acesa. E no outro dia ela vem te servir um pãozinho ali, um bolinho, né, Dona Maria? E quantas Marias tem? Quantas Donas Francisca tem, Dona, né? Aparecidas, o seu João da Garapa. Quantas pessoas dessa tem que faz com que o motorista se sente satisfeito por aquilo que ele produz no dia a dia? E é um serviço, trânsito estressante. É muito difícil trabalhar hoje em transporte. Você vê que em países desenvolvidos é similar um aviador, hein, um piloto, com um motorista. Porque para ele ganhar uma credencial de motorista, ele é caro, mas ele pode, para ele circular em todos os países vizinhos ou cidades ali do entorno, ele tem que ter ele é uma profissão muito cara e tem que ser muito selecionada. Não pode ser qualquer um. Porque ele está levando o alimento, ele está levando as pessoas, ele tem uma responsabilidade. Essa semana aqui, por exemplo, a gente viu no noticiário um caminhão desgovernado, matou e atropelou centenas de pessoas ali, e ele já tinha um histórico de invadir pedágio. Então você vê quanto é significante isso e não ter uma educação para o trânsito. Nossa cidade, estou saindo da questão e já entrando numa questão muito pessoal, que é a nossa responsabilidade, é estar com o veículo, conduzindo o veículo para gerar segurança, né? Então as pessoas precisam da pressa, precisam da agilidade de chegar a algum lugar, mas nem sempre, como eu disse, a cidade oferece isso. A cidade tem uma participação muito grande, seja por causa de um buraco, seja por causa de uma única via, uma única ponte, uma única meio de chegar a algum lugar, que atrasa tudo, e todo mundo querendo passar por aquele lugar. Então nem sempre essa velocidade vai ser atingida, esse desejo vai ser conquistado. Então qualificar o transporte somente por esse item, eu acho muito pesado para o cidadão fazer isso. Mas é um direito dele optar pela melhor escolha dele. Um carro pequeno talvez se desloque muito mais rápido e ele tem essa condição. Hoje tem um motofrete e outras coisas. Mas também é muito arriscado, porque as pessoas hoje utilizam muito de celular. E celular, hoje ele deixou televisão para trás, rádio para trás, o celular é tudo. E as pessoas andando de moto, ele está com o celular. O garupa do motoqueiro está com o celular. A pessoa de bicicleta está com o celular. E às vezes esquece, dá um branco ali, que ele está tão envolvido no noticiário, tão envolvido na vida dele ali, que ele esquece até que ele está dirigindo, que ele está fazendo alguma coisa. E quando se dá, matou, atropelou, causou um congestionamento. Então, é muito difícil administrar isso tudo. E a nossa categoria, como a outra qualquer, passa por essa dificuldade em dar qualidade no meio de transporte.
Hoje ela é dividida como? Porque muita gente não sabe, né? Tem a parte dos permissionários, que cada um é dono de uma concessão única que tem um ônibus que transporta, e tem uma outra parte da frota de ônibus de Campinas que é da empresa, né? Como que é esse número de ônibus hoje? Então, em 2005 para 2006, teve uma licitação no transporte e foi criado o Intercamp, e que gerou uma integração da cidade, com cartões que davam benefício para o cidadão se deslocar fazendo integração, se pagando apenas uma viagem, enfim. E hoje é dividido o transporte nesse Intercamp da cidade de Campinas, é dividido na concessão, que é dada para as empresas ou consórcio de empresas, né, que já teve mais de 1.000 veículos, hoje talvez opera com uma frota operacional ou patronal de cerca de 800 e poucos veículos, 850 veículos, e tem, através da concessão, e tem os permissionários, que foi dado também a condição de trabalho, que tem em torno hoje de 256 permissionários na cidade de Campinas, com a permissão desenvolvendo também um serviço compatível das empresas, com um diferencial muito grande, e aí a gente não mudou em nada, porque tudo na vida é passageiro, e para nós muito mais ainda, porque você que paga a passagem, a gente só ganha por aquela passagem que você paga, então é contabilizada aquela passagem. A estrutura de uma concessionária já tem um diferencial, ela tem uma planilha, aquela planilha baseada no JPOT que eu falei, ela faz investimentos, ela tem o lucro dela e ela paga por isso. Ao longo de um período é analisado qual foi a produção dela e qual foi o ganho dela. Se tiver diferença, eles são ressarcidos. Se não tiver, eles são suprimidos essas condições que eles tiveram a mais na passagem, reduzindo ou deixando de elevar o valor da passagem. Então está dividido e integrado no mesmo sistema, mas com um diferencial muito grande. Porque dessa forma, e como eu falei da pandemia, muitas coisas se fecharam na cidade de Campinas. Muitas lojas, você que é contador viu como que foi, não só em Campinas, né, mas no mundo, a consequência de uma pandemia. Tirou pessoas que foram trabalhar para casa, hoje trabalham em home office. O mercado que antigamente as pessoas iriam comprar, hoje chega em casa. Tudo isso afeta o transporte, né? Tudo essa movimentação... Fora o Uber, né? Que entrou com tudo isso. Os aplicativos, essas bases de aplicativo, que o dinheiro ainda não fica para aqueles que operam, fica para empresas de fora, como a gente ouviu, que eu falei que eu estudei filosofia, eu também estudei estudos sociais, que a gente tinha um país subdesenvolvido, que o dinheiro que você fazia aqui era mandado para fora, e você ficava só comprando um produto muito mais caro de fora para cá. Isso talvez não mudou ainda, né? Se não acontece nos produtos, acontece no serviço. Ou ampliou. Então, essa condição, ela ainda afeta ainda nos dias de hoje muito. E as pessoas, como eu disse, procuram o quê? Agilidade, né? Mais rápido entregar um produto, mais rápido chegar no destino dela. Essa é a maior qualidade do transporte. Os desafios do transporte, você compra um ônibus de 2 milhões, que eu falei aqui, e põe para o usuário, ele vai lá, risca tudo os bancos, não conserva para ele aquilo lá, picha, xinga, arrebenta, depois fala, tá feio, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Pode ser que a qualidade da empresa não seja tão eficiente, tão equilibrada, mas também essa condição das pessoas também fazer o vandalismo, ela também atinge uma falta de qualidade muito grande, que deve ser compatível à da empresa. Então tem culpa todo mundo, como eu disse. A gente tem que melhorar essa condição da educação para que a gente esteja um transporte melhor. Mas ele não está só qualificado na qualidade dele que tem um veículo. As pessoas até reclamam, mas é um caminhão, é uma coisa. Não mudou isso, né? Tem o trem, eu trabalhei, como você diz, na ferrovia, FEPASA, antiga FEPASA. Trabalhei mais de 25 anos na ferrovia, e trabalhando com transporte, e na área de manutenção. Posterior, vim para... E a área de manutenção atingia diretamente
o alimento atingia diretamente as pessoas, porque era isso que se transportava. Então era muito fundamental ter uma boa manutenção para que o trem circulasse. E hoje em dia, as ruas que eu falei para você, a condição de transporte, quebra muito esses ônibus, né? É feito como um caminhão, mas tem muito buraco, a suspensão não aguenta, são muitas obras que eles não preparam. Hoje está tendo iniciativa do governo, até nos pontos de parada, fazer um piso de cimento. Então, quer dizer, esse piso ele é mais resistente, porque senão você fica com aquele piso de asfalto, como você breca ali com muito peso, vai acumulando aquela massa asfáltica, e eles vão fazendo recapagem de asfalto, e nunca atinge um objetivo, sempre gasta muito dinheiro. Hoje estão com uma política, pelo menos nos pontos que sofrem maior pressão de força, eles fazerem com cimento para ver se resiste mais, além dessa grande obra, que é o BRT, que está desde... Vai ficar pronto quando? Porque a ideia já era ter ficado pronto. Então, isso aconteceu na época das Copas, que se fazia os estádios aí, que todo mundo criticou, né? Fazer estádio em vez de fazer hospital, em vez de fazer escola. Então aconteceu ali naquele processo de aceleração do crescimento do país, que tinha um trem veloz, todas aquelas histórias se acabaram. Esse projeto começou lá em 2005 e vem se estendendo num valor de 400 mil, que hoje já passa de bilhões, e vem se estendendo a cada governo. Ele é lá de trás, de 2005? Eu achei que ele era agora, de 2021, não, projeto 2022. Não, projeto executivo ele iniciou em 2005. Nossa. Quando teve essa expansão do país ali, no governo, buscando um crescimento, uma economia melhor. E de lá para cá, ele já se transformou em diversos, né, foram entregues diversos pedaços. Hoje é um desafio porque as estações que não estavam sendo utilizadas, as pessoas roubavam fio, a questão estrutural ela foi depredada, enfim. Então, para ter esse negócio funcional, estão fazendo com as mesmas empresas, tentando colocar ele em prática. Mas não foi feita uma licitação para ele, para dizer assim, melhorou com ônibus qualificado, com ônibus com conceito de si mesmo. Mas está funcionando ou não? Está funcionando parcialmente, tem algumas estações a ser entregue ainda, mas não tem uma licitação apropriada para que execute o serviço, com a quantidade ideal de ônibus, com toda a infraestrutura, todo um desafio ainda que tem que ser feito. Então mesmo é um processo longo, não é uma coisa que talvez termine em 4 anos. Ele se tornou longo talvez por diversos obstáculos, né? E eu nem digo que esses obstáculos foram de você ter que pagar alguma casa que você tirou do lugar, um processo administrativo. Foi mais uma questão assim, de ter recurso, de desenvolver, de empresas que deram certo para fazer, porque teve muitas empresas também que iniciaram essa construção e não conseguiram manter. Então, faltou um pouco, talvez, de administração em cima disso ao longo dos governos que foram se mudando, né? Que a cada 4 anos a gente tem uma questão de votação, enfim, sempre tem um empecilho aí para ser buscado. Mas, assim, a gente ficou com a rodoviária há muitos anos na cidade de Campinas, parada, sem ter nenhuma movimentação, e isso aconteceu em 2005 para frente, que foi um ano de pujança ali acho que do governo L, que iniciou essas obras. Depois teve o túnel João Penteado também, que só tinha o viaduto Cury para ligar a cidade aos bairros depois da Anhanguera, né? Que a turma divide a cidade nesse quesito. E hoje falta muita coisa. Hoje falta nas vias ter acesso aos bairros. A cidade precisa de uma grande infraestrutura. Para o lado de cá da cidade, que é o lado norte, aqui, o lado leste, existe uma pujança, né? Que você vê ali Shopping Dom Pedro, galeria, enfim. As vias são estruturadas, né? Mercados, tal. As vias dão acesso a muitos bairros, daí ela consegue desafogar. Já nos bairros, por exemplo, você vai para John Boy ali, não tem acesso a Bandeirantes John Boy. Você tem que pegar o trevo da Borsa, tem que pegar o trevo não sei de onde. Você tem que buscar um lugar. Você vai para Piracicaba, lá no Ouro Verde, que você poderia ter acesso também pela Bandeirantes. Você tem que ir lá no próximo de Viracopos para poder chegar
no mesmo local. Então, precisa de governo do estado, deputados aí que a gente elege, trabalhar essas questões para aquele lado, para que ela tenha uma dinâmica mais rápida. Tem uma coisa que você faz na cooperativa que eu acho muito interessante, que tem as linhas, que são linhas que lucram, que tem uma receita maior pela quantidade de passageiro que eles acabam carregando, e você faz essa questão dentro da cooperativa de achar um equilíbrio para aquelas linhas deficitárias que não carregam tanta gente, mas que estão nesses bairros um pouco mais até com dificuldade, porque eu lembro que você falava, pô, é difícil para essa linha, gasta muito mais com pneu, exige mais do motor, a pessoa tem um desgaste muito mais do carro, e você já traz isso para dentro da cooperativa para olhar para aquele que está trabalhando para o menos assistido, né? Porque, na verdade, a cidade deveria ter uma infraestrutura bacana também para um bairro mais simples, para que a operação fosse regular para todo mundo. E você acha isso já dentro da cooperativa, de fazer esse equilíbrio, né? O transporte, ele deveria promover equilíbrio e até a forma de pagamento. Como diz, a gente ganha apenas pelo usuário, que a gente serve todo dia, transporta, em vez de ter uma planilha de custo que faz uma realidade totalmente diferente para você investir e para você ter um negócio funcional. Essa é uma discrepância muito grande que tem que ser ajustada. E aí você não remodela aí os carros, você não faz uma melhor gestão para atender os funcionários. Aí é um desafio e tanto você causar um equilíbrio, né? E aí é o desafio de uma cooperativa. Porque na cooperativa, eu sempre, né, eu falo de estudo porque eu sempre me dediquei a tentar estudar para se formar e tentar ser alguém, né? Então a gente pegou esses princípios e guardou com ele. Então eu sempre tinha uma briga comigo entre capitalismo e socialismo. Isso eu acho que era comum em todas as pessoas. E o capitalismo sempre prevalece. Quem mais tem quer sempre ter mais. Até você atingir um nível de soberania, de autoequilíbrio, para você começar a fazer serviços voluntários sendo milionário, né, que nem o Bill Gates, querendo doar um monte de coisa, querendo fazer alguma coisa em troca do que ele conquistou, isso vai um tempo. Na maioria das vezes você só vai ver o quê? O que eu vi ao longo dos meus estudos, que eu falei para você, além de ver Taylor, Fayol, Ford, você vê depois aí a arte da guerra, né? Você vê Maquiavel, sempre é uma disputa, sempre é como você conquistar, sempre é como você se manter. É uma briga incessante de você. Às vezes é fácil você conquistar, mas às vezes é difícil você manter aquela conquista, você se manter no poder, né? Como já dizia Maquiavel, que bondade se você dá a contra-gotas e maldade você corta a cabeça, né? Ou como é o desafio de Sun Tzu, que era o chinês da arte da guerra, que conseguia fazer qualquer exército, né? Mas que para você fazer qualquer exército ele ser bem treinado, às vezes você teria que ter perca. Qual que seria a perca? Eu vou falar um pedacinho disso, que eu acho que eu trago bastante isso. É tipo um rei dali, um grande líder, perguntou para ele se ele podia fazer um exército de mulheres. O rei tentando talvez zombar dele, que ele não conseguiria, talvez achando que as mulheres fossem insignificantes, eu não sei qual que foi a visão do rei. E ele disse que ele conseguiria entregar um exército de mulheres. Mas para isso ele teria que dar autoridade para ele fazer. E o rei deu. E as mulheres ali praticamente eram as mulheres que o rei cobiçava, que vivia com o rei. E ele pôs no comando, fez o treinamento e pôs no comando a mulher que o rei mais admirava, para ele agradar o rei. Então, né? E nesse dia de fazer demonstração para o rei, a mulher, ela começou a não fazer o comando conforme ele foi treinado. Ela começou a rir e deixar a tropa, né? Porque se um líder ele não tem equilíbrio, ele não tem uma visão de fazer com que a sua tropa siga ele se torna frágil ou fraco, ou se demonstra dessa forma. E o que ele fez? Tirou a espada e cortou a cabeça da mulher. E logo em seguida elegeu uma outra mulher,
que ela fez com que aquela tropa executasse todo o exercício que o rei queria ver. Só que para isso custou para o rei o quê? Então o fato de você delegar alguém para fazer o seu serviço, como você está numa visão de ampliar o seu negócio, sair um pouco do seu status de ser, né? Porque o contador ali, ele é muito assim, seguro daquilo ali, metódico. Você foge um pouco desse aspecto, ou finge não ser, né? Por passear em diversas áreas da contabilidade, que nem a gente viu lá de um pouco o pai, talvez, da contabilidade, ali, o mestre ali, o Lucas ali, né? Que fez da questão me foge um pouco dos razonetes, das partidas, né? Que fez isso e que foi considerado. Assim como na administração, Adam Smith, que diz que o mercado auto se regula, que tem a mão invisível e tal, o Peter Drucker, enfim, a gente acaba lendo bastante coisa, mas hoje estou mais voltado para planilha, custo, né? Brigar com o contador se vai ficar mais barato as coisas, mas enfim. Então, o que custou você sair deixar de estar no local que você domina, e delegou para alguém? Talvez vai te custar esse corte de cabeça, essa perca irreparável, né? Vai te custar isso. Ou às vezes você tendo hoje uma equipe, que nem eu falei da minha geração, mas que geração a gente está hoje? Hoje a gente está para uma geração alfa, está falando da beta, né? Que tempo atrás tinha Y. Então quer dizer, nós estamos ganhando uma geração que hoje trabalha com os bets, fazendo joguinho, fazendo aí cortes de internet, ganhando dinheiro fácil. O cara que planta café lá, ele tem terras de café, mas não tem máquina que consegue colher e não tem mão de obra para colher. Vai ter que dividir o café com alguém. Então a cooperativa, ela como o meu exemplo que você perguntou, ela é um misto disso. É uma cooperativa, a lei é de 71, uma coisa antiga, que é muito praticado lá pro lado do Paraná e tal, e que hoje aqui você não fala muito, mas tem grandes cooperativas como Unimed, outros que são exemplo de cooperativa. E o que ela é? Ela é um misto entre capitalismo e socialismo. Ela consegue trabalhar pessoas com o mesmo interesse, consegue definir um norte, né? E para isso você tem que dar igualdade. E é muito difícil transitar porque todos são donos. Você imagina um negócio que se você é dono sozinho é difícil. Todo mundo claro, falando que é dono. E você implementar qualquer coisa, você tem que seguir a lei e fazer um regimento severo para que você não seja o culpado daquilo. Aí você colocar em votação, que todos aceitam, e você praticar aquilo como um conceito. Então, a partir de hoje é dessa forma. Então, tudo que você cria para isso é uma discussão eterna, porque você tem que explicar bem, tem que ser muito bem avaliado por eles, para eles terem votação, que eles estejam certo daquilo, porque aquilo lá vai impactar na vida deles. Então, tem linhas, né? Eu vou falar como que é isso, essa divisão. Tem linhas que tem mais passageiro, que a gente ganha por passageiro, e tem linhas que tem poucos passageiros. Tem linha que tem pouco KM e muito passageiro, e tem linhas que tem bastante KM e pouco passageiro. Então, como dentro de uma cooperativa, você conseguir ajustar isso para todo mundo ter um ganho que seja compensador para ele executar aquele negócio que é a formação de uma cooperativa através do interesse. Pessoas com o mesmo interesse, né, promover uma cooperativa ou criar uma cooperativa para gerar benefício para ela ou para o negócio dela. Então você tem que usar essa condição e fazer com que ela seja algo que equilibre e que dá autonomia para todos. E não pode ser uma autonomia, você tem que refinar. Porque você pode trabalhar um conceito muito aberto e ele não ser justo. E você nunca vai encontrar justiça. Às vezes, por mais que você faça, por mais que você pegue essa curva e comece a encolher ela para o centro, para ela ter assertividade, você nunca vai chegar no êxito. Porque tem muitas variáveis que envolvem isso e sempre vai ficar alguma perna descompassada. Mas eu tento usar a minha inteligência para poder fazer com que todos eles entendam o processo e todos eles participam no processo de uma forma que traz para eles o benefício. E quando eles veem que não tem benefício, eles não me culpam. Eles já sabem que existe um outro problema, que não é o Walter que desenvolveu, é o sistema que está provocando.
Então o Walter tem que sair agora de querer criar esse equilíbrio interno e ir buscar externamente condição para ajustar esse equilíbrio interno, conversando com os governantes, com os gestores, que a situação não está boa e precisa de algum ajuste. Então esse é meu papel de tentar conduzir Você faz isso. bem ele, porque o pessoal lá meio que comemora isso. Eu tô lá sempre nas assembleias, né? Então acho que você consegue encontrar esse equilíbrio. A gente tá caminhando para o fim, mas eu tenho que lembrar duas coisas aqui. Atrás de grandes empresários, eu vejo você como um grande empresário, tem uma grande mulher, né? A Sônia, sua esposa, é uma pessoa que eu admiro muito. Teve um momento ali do início da minha carreira que eu tive uma conversa com ela muito interessante, do qual ela abriu meu olho assim. Um beijo para você, Sônia, que está nos assistindo. Mas, voltando um pouquinho à história do orgulho, eu acho que um pai, os meus ainda estão se encaminhando ainda para a vida, né? Eu acho que o sucesso de um pai tá na construção da carreira dos filhos, né? E você tem 2 filhos que toda vez que você fala comigo, você enche de orgulho de falar dos 2, e eu acho que você conseguiu isso. Da forma que seu pai conseguiu passar para você, eu acredito que você conseguiu passar para os seus filhos. Fala um pouquinho deles, desse orgulho que você tem, dessa conquista dos 2, né? O filho viajando o mundo, a filha médica, e é tão importante isso, né? Deles conseguirem trazer seus valores, olhar para você, ter você como espelho e orgulho, porque os 2 têm em você uma pessoa, tanto em você como na Sônia, muito orgulho. A Sônia é da área da educação, né? Ajudou um pouquinho mais aí, mas fala um pouquinho dos filhos, que eu acho que isso emociona você demais. Não, todos nós, né? As pessoas, quando chegam a determinada idade, ela diz, meu pai não me deixou nada, eu não tive nada do meu pai, da minha mãe, eu não tive herança. Malemar, a gente tinha uma casa, e essa casa tá... Não tive nada, meu pai não me ajudou em nada na vida. Eu não considero isso uma verdade absoluta. Questão material, talvez esteja correto. Mas na questão moral, na questão de educação, tudo que você trouxe da sua família. E quem era o espelho? Mãe e pai, né? As dificuldades você viu lá. E essas dificuldades se fez você ser melhor. Então, tanto eu como a Sônia, que eu falei, minha esposa, a gente veio de uma situação, assim, de uma origem pobre, assim, de uma situação não, né, de grande riqueza. Mas uma coisa que não faltou em nós foi o trabalho. Sempre buscamos o trabalho e casamos ali, fomos construir uma vida, 2, e construir uma família. E nessa família, tanto o exemplo dela, que é compatível ao meu, e a gente se uniu força nisso, e ela, mulher é que manda em casa, né? A gente... Que manda. A gente tem que estar em casa, a gente tem que ajudar em tudo quanto é tipo de serviço. Eu trago esse exemplo para meus filhos, que eu mexo com cozinha, eu lavo, se precisar lá passar tal, não sou muito bom em algumas coisas, mas tem que ajudar a mulher, né? Tem que colaborar ao máximo que puder, tem que tentar ouvir, às vezes nem sempre tem tempo para você ficar tirando um diálogo, e nem sempre você é a referência da sua mulher quando você passa a ter filho. Aí o homem fica meio enciumado com tudo isso, quebra um pouco aquele clima que antes, porque construiu uma família. Às vezes eu falo pro meu filho, eu já falei para ele isso, tá, você vai superar o seu pai, porque a tendência é isso, né? Eu ensinei você a andar, talvez, a dar os primeiros passos com a sua mãe, ensinamos você o que era 1 mais 1, né? Hoje você é uma pessoa que vai me ensinar o quê? Hoje você tem é um formado, é uma pessoa qualificada, tem condição de me ensinar línguas, que ele gosta muito disso aí, meu filho é um poliglota, né? A minha filha. Então, mas ainda não é tudo, você não tem tudo, você tem ainda passar por fases. Qual é a fase ainda? Você tem que ter, além de trabalhar e ter um bom gestor, você tem que depois ter o seu recurso, você tem que construir uma família, você tem que ter filho. Sentimento de pai e mãe, você não acha, você constrói. E isso, você só vai entender dar valor para o seu pai e para sua mãe
quando você atinge a maturidade de ser pai também. Quem não passou por esse privilégio talvez nunca vai entender o que o pai falou para você, não vai. O que a mãe falou para você, você não pode fazer. Nunca. Então, essa condição desse aprendizado fez com que a gente fizesse a educação deles. E eu, sem a minha esposa, eu não conseguiria jamais. Ela é uma profissional de excelência dentro do ramo dela, tem muita capacidade, já mais de 30 anos trabalhando com isso. Eu vejo assim, ela trabalha no setor público. Muita gente diz que setor público não trabalha, as pessoas são... Não. A faixa etária que a minha mulher trabalha são de crianças, e ela consegue tirar detalhes de criança que um pai e uma mãe não vê, e ela consegue fazer com que aquela criança se torne um ser melhor para o futuro. E para os filhos delas, muito mais. Apesar que mãe e pai se perde um pouco, que o amor é muito grande, né? Principalmente o amor de mãe, incalculável, e a gente às vezes deixa a desejar, né? Que nem diz assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas isso não acontece na nossa casa em virtude do quê? Da nossa base. Então os filhos, se ele foge um pouquinho do relacionamento do pai ali e da mãe, ele tem o vô, a avó. Então a família, nesse momento, é super importante. Então família é tudo. Para a construção de caráter, para a construção de um ser humano melhor. Então eu sou um pouco, e eu vou deixar muito para ele do que eu sou, e a mãe deles, e eles vão deixar muito para os filhos dele. E talvez vão deixar mais bens materiais do que a gente deixou para eles, ou do que a gente recebeu dos nossos pais. Então a gente tem que dividir muito bem isso daí, e colocar a família sempre em primeiro plano, mesmo quando a gente não pode estar muito tempo com ela. Sempre ela está em primeiro plano, que é quem sente as nossas dores. Walter, eu queria te agradecer imensamente por você aceitar o convite, dizer o quão especial você é na minha carreira, porque, de fato, eu não teria escritório, não abriria o escritório se você não olhasse para mim e falasse, eu acredito em você, vai ter seu negócio, empreende. Hoje a gente fala, né, que o contador é um empreendedor. Antes era só contador, mas eu falei, o Walter já usava essa palavra lá atrás. Vai empreender no ramo de contabilidade. Então eu queria agradecer a você. Minha carreira tem um agradecimento muito especial a você. São 14 anos já com escritório, né? Tenho 30 anos na área, mas já 14 com escritório, graças a seu empurrão, a seu olhar no olho, esse olho que é azul, compenetrante pra gente, né? Então eu queria agradecer você muito, falo isso para você no off, mas eu acho que falar isso em público é muito importante, porque eu acho que as pessoas têm que saber quem são aquelas pessoas que foram trampolim. Eu acho que no seu caso não foi nem ajuda, foi um trampolim mesmo de me impulsionar para cima. Se você quiser... Eu fico orgulhoso. Graças a Deus, na minha vida, eu tenho um dom. E esse dom eu tento passar para as pessoas. Muitas pessoas não escutam, né? Eu acho impossível de atingir aquilo que a gente está falando. Mas todas as pessoas, e eu tenho muitas pessoas que me agradecem por eu ser essa pessoa, que conseguiu alguma coisa na vida com o olhar que eu passei por ela diferenciado do que ela estava vendo, me agradece. E eu não me sinto orgulhoso por isso, assim, falar assim, poxa, eu recebi isso de uma pessoa que deu certo, tá aí, né? Eu gostaria até que ela me convidasse para as festas que ela faz, assim, e tal, não só ficar conversando, né? Participar mais disso, dessas conquistas. Porque o que a pessoa fala? O importante é você ter um amigo rico, né? Nem é você ser rico, né? E eu não sinto orgulhoso porque eu acho que isso, ele está dentro de mim implícito. Ele é um dom. Por isso que eu estou na referência de uma cooperativa, porque o meu grande sentimento de empreendedor, de pessoa, é servir. E eu me preocupo muito com isso. É o que mais me preocupa, aliás, é isso. E talvez por isso que eu fui ser administrador. Para administrar as coisas dos outros. Às vezes nem sempre a sua é bem administrada, mas para os outros você tem que sempre buscar ou indicar o caminho para ele seguir, dar certo e tudo mais. Isso faz você ser uma referência, isso faz você ser reconhecido. Então eu agradeço você por ter esse reconhecimento. Eu acho que eu não fiz nada demais, mas eu sei do que eu fiz.
eu vi em você, como eu vejo em outras pessoas. Acho que um administrador ele tem que ter um feeling, ele tem que ter um olhar de escolher as melhores pessoas para trabalhar com ele, ou escolher os melhores parceiros para ele delegar a confiança daquilo que ele tem. E eu acho que eu tenho muito esse dom de ver isso. Eu consigo penetrar, se conversar com advogado, com contador, e sem ter essas formações, né? Apesar que administrador tem muitos pedaços de formação, anos, né? Mas não é isso que me fez eu ser essa pessoa, porque eu sei ouvir, eu sei pontuar coisas, e eu sei recuar quando a pessoa já deu como certo, ou eu sei insistir para aquilo não estar tão certo. Essas condições me fazem eu transitar muito bem nessas diversas especialidades e faz com que eu ajuste o meu negócio para a coisa mais assertiva possível. Eu acho que isso é o resultado do meu desempenho, dessa vocação minha, desse olhar das pessoas que me agradece por eu ter feito alguma coisa. E espero fazer muito mais na vida das pessoas. Talvez um dia aí sendo voluntário, já sou bastante voluntário desde criança na igreja, fazendo coisas para com jovens, festa junina, artes, com as irmãs da igreja. Depois eu espero voltar a isso com os velhos, com os idosos, e fazer algo muito diferencial. E minha vida vai ser isso. Eu vou ser reconhecido talvez por isso. Eu agradeço a todos que estão aqui nesse momento aqui dividindo uma parte profissional, uma parte de vida, uma parte administrativa, e que vocês tenham êxito no negócio que vocês têm, sendo um pouco de mim, sendo um pouco do Rodrigo, sendo um pouco de outros que passaram por aqui. E você, mais um episódio, um podcast Além dos Números. Continua me seguindo na rede social, @souRodrigoLeite. Curte, compartilha, continue nos mandando aí para outras áreas e compartilhando com todos os seus contatos. Muito obrigado mais uma vez.